Bem, eu vou começar contando uma história. É uma história de 30 anos atrás, quando o mundo via um aumento de 1000 vezes no volume de dados processados. Foi a popularização da internet. Alguns grisalhos aqui devem lembrar disso. Foi a popularização da internet que fez com que nós produzíssemos uma quantidade sem precedente de informações. Nós saímos de megabytes e começamos a nos acostumar a lidar com gigabytes e terabytes no nosso dia a dia. E foram também os bancos de dados daquela época que, atingindo já um limite, motivaram a especialização de bancos de dados OLAP, que não era bem uma otimização dos bancos de dados existentes, mas era uma forma diferente de organizar as informações internamente. Era uma outra anatomia. Era um novo tipo de banco de dados, para dizer a verdade, porque eles não competiam, eles complementavam os bancos de dados de propósito geral nessa tarefa de pesquisar informações em grandes massas de dados. Avançando agora para os dias atuais, nós podemos dizer que estamos presenciando um outro evento similar a esse acontecer. Os bancos de dados estão novamente atingindo um limite. O volume de transações processadas cresceu exponencialmente desde a última década. Em alguns setores, como o de pagamentos online, esse número chegou a 10 mil vezes, e não é algo que tende a estabilizar nos próximos anos, porque não é só causado por aumento de pessoas com acesso a meios de pagamentos eletrônicos, como foi o aumento promovido pelo Pix, por exemplo. Mas é uma tendência dessa nova economia dirigida por algoritmos que fazem com que oferta e procura se encontrem de uma forma muito mais eficiente. Com isso, nós processamos transações de valor cada vez menor e com volume muito maior. E só tende a aumentar com inteligência artificial e sabe Deus o que virá no futuro. Mas o interessante é que, diferente de 30 anos atrás, o volume de dados produzido por essas transações não é o problema. Os bancos de dados são capazes de processar petabytes de informação. O problema, na verdade, o desafio, é a natureza transacional desses dados. E eu não me refiro a transações de banco de dados, mas transações de negócio, que são pagamentos, mas também são operações de compra e venda, tanto no mundo real quanto dentro de games, corrida de Uber, pedido lá naquele aplicativo de entrega para o seu lanche, utilização de tokens de API, até a energia elétrica que sai do grid para sua placa solar e vice-versa é uma transação. Tudo que troca de mãos e precisa tocar um saldo é uma transação cujo desafio não é só persistir no banco de dados, mas processar alto volume sob intensa contenção. É quando todo mundo quer negociar o ativo mais valioso da bolsa ou todo mundo comprar ingresso para a atração principal da noite ao mesmo tempo. Fazer isso com performance e com segurança de que o saldo não vai nem ser perdido nem duplicado é o desafio. E para isso os bancos de dados precisam se especializar em processamento de transações, ou LTP. Nossa velha conhecida, porque é uma categoria já pioneira, ela existe há décadas, é mais antiga que OLAP. No entanto, os bancos de dados classificados como OLTP são, na maioria, bancos de dados de propósito geral, que podem até ser otimizados para a ingestão de dados, mas quando são usados sob contenção, que é característico desse tipo de workload, eles sofrem com roll locks, ou ainda piores, comprometem a integridade do saldo, se permitir que transações concorrentes façam escritas e leituras sujas ou então fora de ordem. A forma como nós nos propusemos a mudar isso, adivinha? É com TigerBeetle. O TigerBeetle é um banco de dados de transações financeiras que foi desenvolvido do zero para essa nova era de processamento de transações. É um banco de dados distribuído, puramente OLTP, que visa complementar os bancos de dados de propósito geral, oferecendo essa interface de débitos e créditos, que é uma linguagem universal dos negócios, que permite mover valores ou quantidade entre contas na ordem das centenas de milhares de transações por segundo, redefinindo os limites do processamento de transações. Essa introdução toda foi para falar agora da história do futuro, que é a missão do TigerBeetle. Aqui acho que ficou meio serrilhado, mas a missão é impulsionar os próximos 30 anos de OLTP. Uma missão que, para ser possível realizar, não basta ser 1000 vezes mais rápido, como está ali. Tem que ser também, pelo menos, 1000 vezes mais seguro
e confiável. Hoje eu vou falar um pouco sobre a filosofia de desenvolvimento por trás do Tiger Beetle. Como foi possível desenvolver software de missão crítica, software de alta performance e numa fração do tempo que normalmente é requerido para projetos dessa complexidade. A gente poderia falar sobre horas sobre todos os aspectos disso, eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais depois no intervalo, mas eu selecionei aqui apenas 3 pontos, que foram os pontos que me fizeram embarcar nessa missão dos 30 anos junto com a Tiger Beetle. O primeiro ponto aqui é a forma como nós entendemos System Programming. Você já deve ter ouvido falar desse termo, System Programming. É um termo bastante antigo, ele foi criado na década de 50 ou 60, mas, na verdade, ele foi popularizado pela linguagem de programação Rust, que precisava comunicar que era tão capaz quanto a linguagem de baixo nível, como C, por exemplo, e, ao mesmo tempo, se diferenciar das linguagens de alto nível com gerenciamento automático de memória, como Java, Go. E foi uma associação que foi muito clara, mas deixou um estigma de que System Programming se refere a características da linguagem. Uma outra definição é a definição da Wikipedia, que define System Programming como o oposto de Application Programming. Enquanto Application Programming forneceria serviços a usuários, System Programming deveria fornecer serviços a outros sistemas. Não é uma definição muito prática para a gente sabe que back-end fornece serviço para os dois lados. A definição que nós adotamos é uma definição que foi brilhantemente explicada por Andrew Kelley. Andrew é o criador da linguagem de programação Zig. E para ele, System Programming não é uma característica da linguagem, tampouco uma técnica de programação. O System Programming é uma forma de modelar o desenvolvimento de software. É quando o desenvolvedor se torna responsável pelas interfaces com os sistemas que ele interage. Então, por exemplo, nós que desenvolvemos um banco de dados, as nossas interfaces vêm do sistema operacional, notavelmente I/O, arquivo, rede. Um desenvolvedor web desenvolvendo uma interface gráfica para um browser, as suas interfaces seriam as APIs do browser, o motor de JavaScript e o Object Model do browser. Assim, é possível aplicar System Programming com qualquer linguagem de programação e para qualquer tipo de software. Seja desenvolvido em C ou JavaScript, o importante é que na fase de design, o desenvolvedor conheça as interfaces que ele vai precisar interagir e só então ele define o comportamento da sua aplicação baseado nas capacidades e nas características dessas interfaces. Quando nós terceirizamos as interfaces do sistema, seja com frameworks, componentes ou RMs, nós estamos, na verdade, abrindo mão da nossa capacidade de definir o comportamento do sistema. Não é que seja errado ou proibido trazer uma dependência, mas abstrações servem para tornar as APIs mais precisas e promover em volta delas uma camada de segurança, ergonomia. Quando nós trazemos uma dependência de fora, por mais popular que esse componente seja, existe o risco de que o comportamento que ele oferece não vai ser o melhor comportamento para o seu sistema. Daí, problemas de testabilidade, dificuldades de evolução ou até mesmo comportamentos incorretos. Na Tiger Beetle nós temos uma política de zero dependências. Exceto pela linguagem de programação, nós somos responsáveis por escrever todo o código que utilizamos. E pode parecer contraintuitivo, mas isso foi o que possibilitou que nós tivéssemos um release pronto para produção em um pouco mais de 3 anos do projeto. Se nós tivéssemos escolhido, por exemplo, construir Tiger Beetle sobre uma implementação existente do storage ou do protocolo de consenso, nós não teríamos tido a oportunidade de definir as nossas interfaces. Com isso, não teríamos ganhado nem a segurança, nem a performance que queríamos, nem ganhado tempo nas demais etapas. Para a gente entender como isso funciona, eu vou entrar no segundo ponto agora, que é a relação entre esforço e resultado. Um exemplo de uma relação estritamente linear entre esforço e resultado. Imagina que você está esclarecendo a dúvida de um cliente, 1 hora de trabalho, um cliente atendido. Como que nós poderíamos fazer para que o resultado fosse um pouco melhor que o esforço aplicado? A gente poderia, por exemplo, após esse atendimento, investir uns minutos e documentar aquilo que foi falado.
um outro cliente ou um colega de trabalho vai ler isso e economizar tempo. Isso é um resultado um pouquinho melhor, mas não é expressivo. A gente pode fazer melhor que isso. Imagina agora se depois desse atendimento você voltar na fase de design e redesenhar o seu sistema de forma que a fonte dessa dúvida esteja fora de cogitação. Isso, o esforço que você investir fazendo isso vai se pagar múltiplas vezes durante toda a vida útil do sistema, economizando o tempo de desenvolvedores e de usuários. É um resultado muito mais expressivo. Essa é a forma como nós encaramos o ciclo de vida do software. Reduzir tempo, não cortando no esforço, mas maximizando o resultado. Algumas pessoas tenderiam a reduzir o tempo aqui cortando das duas primeiras etapas, né? Para nós, o tempo total é a soma das etapas, seja o tempo de uma feature ou do projeto como um todo, é a soma de design, desenvolvimento, testes e incidentes. Cortar do design é um ganho apenas marginal, porque o design já é uma fração pequena do projeto. E eu acho que não vale a pena correr o risco de um design apressado. Cortar do desenvolvimento, eu sou a favor. A gente deve cortar tempo do desenvolvimento com ferramentas melhores, com processos, com requisitos melhores, com mais desenvolvedores, se for o caso. Mas ainda assim é um pouco melhor, não é um ganho expressivo. A gente pode fazer melhor que isso. Cortar em teste não é possível, porque se você não testar, a produção testa para você. Projetos complexos têm um teste que é uma característica, o teste é uma parcela imensa do projeto. O banco de dados Postgres, por exemplo, levou 10 anos para ser considerado maduro para a produção. E por fim, os incidentes. Nós não controlamos incidentes, só sabemos que quando acontecem eles geram custos em todas as etapas anteriores, mais prejuízos incalculáveis. Na TigerBeetle nós lidamos com essa equação da seguinte forma: ir devagar para ir rápido, que na verdade significa investir mais esforço em coisas que darão um resultado mais expressivo. Começando pela etapa de design. O design é onde a gente pode antecipar problemas, testar soluções, mas também é no design que existem algumas armadilhas ocultas. Problemas como complexidade excessiva, quem nunca, na verdade, falha de comunicação, diferenças entre o que foi pedido e o que vai ser desenvolvido. E para evitar esse tipo de coisa, a gente entende o design de uma forma um pouquinho diferente. O design para a gente é uma tradição verbal. Nós não documentamos a fase de design. Sem diagramas, sem documentos, sem notas, sem gravação, nós apenas falamos. As nossas reuniões são chamadas de walk and talk, onde nós, seja com fone de ouvido ou presencialmente, nós literalmente andamos e falamos sobre o problema. O fato de você comunicar o problema te ajuda a criar um modelo mental sobre ele. E sem tela por perto, para poder comunicar isso de uma forma clara, o entendimento do problema vai melhorando. Os colegas de trabalho dão opiniões, compartilham ideia, tentam soluções alternativas, contra-exemplos. E enquanto toda a equipe não estiver satisfeita com a solução proposta e com o entendimento do problema, a gente não avança para a fase de desenvolvimento. Porque uma semana investida mais em design pode economizar meses de desenvolvimento. Imagina você iniciar o desenvolvimento sem um entendimento sólido do problema. Agora imagina você finalizar o desenvolvimento sem um entendimento sólido do problema. Quando o design estiver finalmente finalizado, o desenvolvedor deve iniciar aquilo imediatamente. Se ele não puder iniciar, porque tem outra tarefa, alguma coisa, ele vai ter que convocar outra reunião de design para relembrar o que foi falado, porque nós propositalmente não documentamos a fase de design. A tarefa do desenvolvedor não é escrever código. Escrever código até a ChatGPT escreve muito bem. A tarefa do desenvolvedor é transcrever o modelo mental que ele tem em código-fonte. E para fazer isso, ele precisa que o design esteja fresco na cabeça. Quando a fase de desenvolvimento inicia, aí sim nós documentamos o design. Nós usamos documentos, diagramas, comentários de código, mas principalmente a documentação é feita na forma de código-fonte. Nós seguimos o Tiger Style, que é um talk por si só, falar do Tiger Style, ele é um conjunto de técnicas, boas práticas, estilo de código,
Eu vou falar aqui de apenas uma delas, que é fundamental para documentar o design, que são os asserts. Asserts são funções que testam o nosso entendimento do sistema em execução. São condições que nós chamamos de invariantes do sistema. Não precisa entender esse código aqui, acho que não dá nem para ler, mas isso é uma função que expira transferências pendentes. Logo nas primeiras linhas, nós temos as invariantes necessárias para executar essa função. E foi entendimento do desenvolvedor que fez isso, que o timestamp a ser processado deve ser maior que o último timestamp visto pelo sistema. Caso contrário, isso seria um erro de lógica e a gente estaria processando alguma coisa duplicada. E também nós validamos se existem itens a expirar para que essa função não seja chamada no horário incorreto, né? A seguir nós temos os limites. Aqui nós testamos limites como quantidade de registros e tamanhos de buffer. Toda solução precisa ter limites bem definidos. Caso contrário, a gente não tem como garantir que aquilo está correto para qualquer input que seja válido. Na sequência, nós testamos as invariantes relacionadas com regras de negócio. Por exemplo, para expirar uma transferência, é necessário que o timestamp de expiração esteja no passado, senão ela nem estaria expirada ainda. E as contas envolvidas, elas precisam ter um saldo pendente, senão nem teria uma transferência pendente em primeiro lugar. O importante é que se esses asserts falharem, isso são erros de lógica. O sistema estaria agora num estado completamente inconsistente. Teriam resultados imprevisíveis. Esses asserts habilitados em produção, eles são fundamentais, eles salvam uma catástrofe de acontecer em produção. E tem um tipo interessante de assert que não é envolvendo uma invariante do sistema, são asserts como esse, que eles não fazem absolutamente nada, eles testam qualquer estado da conta. Ali eu não sei se dá para ler, mas a gente está testando se a conta está fechada ou não fechada. O motivo disso é para documentar de forma explícita que essa função é capaz de lidar com os dois estados da conta, tanto aberto quanto fechada. E por fim, nós temos a ação de expirar a transação. Mas quando a gente olha dentro do código-fonte, fazemos tudo de novo. Na base do TigerBeetle tem mais de 10 mil desses asserts, que testam o nosso entendimento sobre o código a cada execução. Essa, na verdade, é a documentação de fato do que foi desenhado e do que foi implementado. Uma documentação que vai ser fundamental para a próxima etapa agora, que é a etapa de revisão de código. Nós investimos pesado em revisão de código, não porque ela pode pegar bugs. Na verdade, pegar bugs durante a revisão é uma coisa muito rara. Mas o papel da revisão, na verdade, é validar se esse modelo mental do desenvolvedor foi escrito de forma clara no código-fonte. Quem está revisando o código-fonte, ele deve construir o seu próprio modelo mental enquanto lê o código-fonte. Na verdade, é até preferível que a pessoa não tenha tido contato com a fase de design, porque ele vai ter mais oportunidade de sugerir mudanças para deixar o código mais claro. Enquanto o revisor vai entendendo o que foi implementado, ele interage com o autor do código e os dois vão refinando o problema. Podem precisar de outras reuniões de design para discutir pontos nebulosos, é claro, mas normalmente o que a gente pega durante as revisões são novas oportunidades de asserts, porque o revisor tem um entendimento diferente do problema. No final da revisão, quando ela termina, a implementação está clara, fácil de entender e nós ainda distribuímos o conhecimento entre os membros da equipe, porque agora tanto o autor quanto o revisor conhecem no detalhe aquilo que foi implementado. Quando esse conjunto de revisão e teste finaliza, revisão e desenvolvimento finaliza, nós finalmente chegamos na fase de testes. Testes, que é o grande vilão para muitos projetos, nós podemos dizer que testabilidade é uma característica das interfaces. E como nós somos responsáveis pelas nossas interfaces, nós fazemos System Programming, por que não desenhar interfaces testáveis desde o início? E é exatamente isso que nós fazemos. Na fase de design, nós temos extremo cuidado para que toda feature que entra no banco de dados possa ser extensivamente testada. Um caso de destaque foi o processo de atualização do banco de dados, quando nós liberamos uma nova versão e o banco de dados precisa atualizar a si próprio quando detecta um executável novo do sistema. Nós investimos meses nessa fase de design. Eu recomendo o Talk do meu colega Federico, onde ele explica
a estratégia que tivemos para conseguir validar atualizações de binários dentro de casos de teste. O pilar da nossa estratégia de teste é o simulador de testes determinísticos, ou DST. É uma sigla que a gente não pode falar em português porque significa outra coisa. Para explicar o que é DST, eu vou quebrar cada uma das letras da sigla, começando com T de teste. Teste é um conceito bastante difundido, felizmente, né? Existem, por exemplo, testes unitários, que são uma função que tem o seu comportamento validado, né? No exemplo aqui, uma função que soma dois números e um teste que valida o comportamento esperado. Testes unitários como esse são fundamentais para verificar se houver regressões no comportamento do sistema. Nós utilizamos diversos testes unitários, mas também utilizamos um outro tipo de teste, que são testes generativos, que também são conhecidos como fuzzers. Ao gerar inputs randômicos, tipo esse, o fuzzer consegue explorar espaços de teste que o teste unitário não cobriria. Mas, em contrapartida, a expectativa de teste ela não é tão simples assim. Aqui, nós tivemos que recriar a regra de negócio, que no nosso exemplo é só uma soma. Mas, em casos reais, fuzzers têm uma expectativa de teste muito mais limitada que os testes unitários. Eles são, na verdade, complementares. Executando esse fuzzer, por alguns segundos nós pegamos logo de cara um erro de overflow de inteiro, se os parâmetros forem grandes demais para o tipo de dados, e também uma falha no nosso entendimento, porque a soma não vai ser maior que as partes se nós recebermos valores negativos. Note que os asserts como esse, eles ampliam a utilidade do teste. Mesmo em testes de fuzzer, que não conseguimos ter uma expectativa de teste clara, os asserts conseguem pegar e antecipar bugs. Nós utilizamos fuzzers como esse em vários componentes, como algoritmos de pesquisa, storage, mas eles não são suficientemente capazes de testar interações complexas entre componentes. E é aí que entra o S de simulador. Simulador de testes é um tipo de fuzzer também, na verdade. É um teste generativo qualitativo. Em vez de executar esses inputs randômicos com qualquer valor, um componente do simulador, que nós chamamos de gerador de input, ele é responsável por criar inputs válidos para o sistema, porém aleatórios. E um outro componente, chamado de auditor, é responsável por validar as expectativas baseadas em algum modelo que ele tenha de referência. Simuladores são capazes de pegar interseções de componentes e testar coisas, realmente o sistema como um todo. Tudo vai depender de quão abrangente vai ser a implementação do auditor e do gerador de workload. Esse aqui, por exemplo, é um fuzzer que testa os filtros de consultas do TigerBeetle. O gerador de workload alimenta o sistema com condições válidas e o auditor testa para verificar se os resultados foram corretos. Aqui nós temos interações entre AND, OR, diferentes precedências de parênteses. Simuladores como esse são excelentes na cobertura. Eles testam tanto o espaço positivo, que são os resultados que aquele filtro deveria achar, quanto o espaço negativo, que são filtros que realmente não deveriam achar nada. Mas ainda assim, simuladores não são capazes de testar condições do mundo real, porque o mundo real não é determinístico. É onde entra o D. São threads que finalizam em qualquer ordem, latência de rede, disco que falha, até o relógio do sistema ele não é determinístico. Mas como nós somos donos das nossas interfaces, nós fazemos System Programming, nós podemos criar abstrações determinísticas em torno das APIs que não são determinísticas. E com isso definir o modelo de falhas que nós queremos testar dentro do simulador. Por exemplo, nós podemos criar dentro do simulador um cluster com diversos bancos de dados e testar situações como latência de rede, pacotes perdidos, pacotes duplicados, pacotes redirecionados, partições de rede, disco que corrompe ou que grava no lugar errado, até o relógio do sistema. Nós podemos fazer o tempo avançar tão rápido quanto a CPU executa um loop e testar, por exemplo, bugs que levariam horas em apenas alguns segundos do tempo simulado. O simulador para a gente é um aplicativo de texto, um console, mas aqui nós compilamos o simulador em WebAssembly e pusemos ele no browser com uma interface de game. Segue o QR Code ali se vocês tiverem curiosidades. Mas para tirar proveito do simulador como esse, na verdade é no desenvolvimento que o trabalho duro acontece.
É no desenvolvimento onde nós investimos esforço para criar esses geradores de workloads e os auditores que sejam capazes de testar o sistema. Toda feature que entra no banco de dados, ela precisa ser testada pelo simulador. Por exemplo, se um feature leva X dias, talvez o workload de teste leve 2 dias, 10 dias ou 100 dias. Isso não importa. Todo investimento que nós colocarmos nisso vai ser pago múltiplas vezes pelo simulador de teste determinístico. Nós temos uma frota de 20 e tantas máquinas com 48 processadores cada uma, é um total de 1000 processadores que executam o simulador 24 horas por dia em cada release, cada commit que entra no banco de dados. Todo esforço investido nisso tem um resultado exponencial. Essa validação feita pelo simulador é o que nos dá segurança de que a implementação está correta. E de fato correta, porque isso é uma validação formal, dentro do modelo de falhas que nós nos propusemos. Mas ainda assim, ele não é suficiente para prevenir os incidentes de produção. Incidentes de produção nós temos certeza que eles vão acontecer. Isso é uma certeza. A única forma que nós podemos prevenir incidentes de produção é se antecipando a eles. Uma das formas de fazer isso é pedindo ajuda. Nós podemos solicitar que pessoas de fora olhem o banco de dados, testem o banco de dados. Há 4 anos atrás, nós lançamos, antes do primeiro release, nós lançamos um desafio, que foi um bug bounty com premiação em dinheiro, para quem encontrasse bugs no protocolo de consenso ou no simulador. Nós encontramos algumas falhas relevantes, validamos o protocolo, mas principalmente nós passamos a confiar mais no simulador. Recentemente também nós contratamos o Jepsen, isso foi ano passado. Jepsen é um projeto fantástico que testa e quebra também bancos de dados ao redor do mundo. Eles já conduziram testes com uma multidão de bancos de dados, os mais populares do mercado inclusive, e levaram meses testando o TigerBeetle em laboratório, fizeram um relatório super compreensivo, tem o link naquele QR Code ali, relatório tanto com a metodologia de teste quanto com os bugs que eles encontraram. E encontraram um bug crítico, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou o pai desse bug, onde as consultas poderiam omitir resultados em determinadas condições. Nós, com esse bug na mão, nós voltamos à fase de design para entender por que o simulador não pegou esse bug. Nós entendemos que tinha um ponto cego no gerador de workload, evoluímos o gerador de workload, reproduzimos o bug, aí sim corrigimos o bug, testamos para outras classes similares de bugs e então liberamos a correção para produção. Porque para confiarmos nos testes, antes de corrigir algum bug encontrado em mundo real, nós precisamos primeiro reproduzir no simulador. Que é só assim que nós vamos ter confiança de que o simulador será capaz de pegar bugs do mundo real. É isso também que nos dá a segurança de usar simuladores não determinísticos, como o Vortex, por exemplo. O Vortex ele executa o mesmo workload de teste, porém com sistemas operacionais reais e o binário real do executável do sistema. Isso é para testar o comportamento do sistema operacional além daquelas interfaces determinísticas. Ajuda a prevenir, por exemplo, erros causados por diferença entre versões do sistema operacional ou erros de ambiente, drivers de rede. Mas ainda assim, com tudo isso, incidentes de produção vão acontecer. E a nossa última linha de defesa são os asserts. Os asserts ele interrompem a execução do problema quando uma daquelas invariantes são violadas. Eles convertem erros de lógica, que seriam muito graves, em simples falhas de disponibilidade. O sistema vai encerrar com segurança ao invés de propagar um estado incorreto que vai gerar um resultado imprevisível, um prejuízo às vezes de milhões de dólares. Dos males o menor, como diria a vovó, mas é claro que falhas de disponibilidade ainda assim causam prejuízo para os usuários. E quando os acidentes em produção acontecerem, porque eles vão acontecer, entra o último ponto, que é Build Trust and Have Fun. Esse é o lema da empresa, é uma coisa que pode ser traduzido como cultivar confiança e se divertir. O TigerBeetle ele é um projeto open source, nós somos Apache 2.0, nós encorajamos as pessoas a fazerem download do código-fonte ao usar o banco de dados, mas nós acreditamos que software não é só o código-fonte.
como o Yoram falou na abertura, o software é uma relação entre desenvolvedores e usuários. Uma relação que ela precisa ser baseada em confiança para ser proveitosa. Confiança que, na verdade, nasce antes de nós termos usuários. É confiança em nós mesmos, como desenvolvedores, entre a equipe. Confiança na empresa que nós estamos resolvendo um problema real que o mundo precisa daquela solução. Confiança que o design é feito com princípio, sem decisões apressadas. Confiança que o desenvolvimento é feito com todo cuidado, todo carinho. Confiança que os testes são constantemente desafiados. E quando, por fim, um incidente desse em produção acontecer, porque eles vão acontecer, é confiança de olhar nos olhos dos usuários e falar, ok, a culpa é minha. Mas também ter confiança de que nós vamos voltar na fase de design e redesenhar o sistema de forma que aquele incidente não vai mais acontecer de novo. Não só economizando o tempo dos usuários, dos desenvolvedores, mas fortalecendo confiança. Nessa frase, cultivar confiança e se divertir, a função desse E não é aditivo. A função desse E, na verdade, é uma conclusão. É cultivar confiança, portanto, se divertir. É só assim que o desenvolvedor vai ter paz de espírito para ser criativo e desenvolver software de qualidade. E da mesma forma, só assim que o usuário vai ter paz de espírito para ver valor naquele software que ele utiliza. Eu espero que vocês hoje tenham se divertido bastante. Muito obrigado. Perguntas, comentários?